Olá a todos, eu sou o professor Vinícius Alves e neste vídeo irei falar um pouco sobre as razões trigonométricas. As razões trigonométricas são razões que relacionam os lados de um triângulo retângulo junto com os seus ângulos. Em um triângulo retângulo, para quem não lembra, é um triângulo que um dos ângulos mede 90 graus. Então, um dos ângulos medindo 90 graus, que é sempre esse que mostra um cantinho aqui, um quadradinho. Então, ele é um ângulo 90 graus e também o triângulo retângulo. Ele é o único onde os seus lados possuem nomes especiais. O lado maior é sempre esse lado aqui, AB no caso, que ele está sempre oposto ao ângulo de 90 graus. Então, sempre que temos o ângulo de 90 graus, oposto a ele, ao lado, do outro lado nós temos o lado maior do triângulo. E o nome desse lado é sempre hipotenusa. Ele é chamado de hipotenusa. Os outros dois lados menores também possuem nomes. Os lados menores são chamados de catetos. Aqui nós temos, vamos considerar esse ângulo, ângulo alfa. Então, aqui nós temos um cateto que está ao lado do ângulo alfa. Esse cateto nós chamamos de cateto adjacente. Adjacente porque ele está ao lado do próprio ângulo. E o outro cateto ele está oposto ao ângulo. Aqui temos o ângulo e ele está no sentido contrário. Então, esse aqui é o adjacente e esse aqui será o cateto oposto. Vou chamar de CO. CO, cateto oposto. E aqui o cateto adjacente. Então, nós temos três razões trigonométricas a considerar. Uma delas é o seno. O que é o seno de um triângulo retângulo? Chamamos de seno de um triângulo retângulo, ou seno de um ângulo, a razão entre o cateto oposto desse ângulo e a hipotenusa em um triângulo retângulo. Ou seja, considerando esse triângulo aqui, o seno desse ângulo aqui, o seno de alfa, será o cateto oposto. Quem é o cateto oposto ao ângulo? Aqui temos o ângulo. Oposto a ele nós temos a medida de BC. Então, será BC sobre a hipotenusa, que nesse caso aqui é AB, o lado AB. Então, é BC sobre AB. Agora, considerando o triângulo AC'B', que é esse triângulo maior, vejam que ele tem o mesmo ângulo alfa, e esse ângulo aqui que é reto, aqui também é reto. Então, eles têm dois ângulos iguais. Consequentemente, esse ângulo B' aqui será o mesmo ângulo daqui. Portanto, o seno do ângulo alfa será a mesma coisa. Será o cateto oposto, que é B'C', então, botando aqui B'C', sobre a hipotenusa desse triângulo maior, médio aqui no caso, que é AB'. AB'. Cateto oposto sobre hipotenusa. Da mesma forma, podemos considerar o triângulo maior, que vai de A até C' e B'. Então, temos o cateto oposto, B'C', que é oposto a esse ângulo, o cateto adjacente e a hipotenusa, que vai de A a B'. Então, o seno de alfa, que é o cateto oposto, nesse nosso caso, B'C' aqui, B duas linhas, na verdade, né? B duas linhas aqui, C duas linhas, que é esse lado, sobre a hipotenusa, que é o lado maior, obviamente, que vai de A até B duas linhas. A até B duas linhas. Então, vejam que a razão seno é sempre a mesma coisa. É cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto sobre hipotenusa.
Cateto oposto ao ângulo sobre hipotenusa. Cateto oposto sobre hipotenusa. Então, considerando uma situação que você tem a medida de um lado e precisa achar a medida do outro, se você sabe o valor do seno desse ângulo, você consegue encontrar a medida que você quer. Agora, considerando aqui o cosseno. O que é o cosseno de um ângulo alfa? Estamos considerando esse ângulo alfa aqui. Então, o cosseno é a razão entre o cateto adjacente a esse ângulo sobre a hipotenusa. Ou seja, aqui, considerando esse triângulo menor. Então, cateto adjacente, que é o que está do lado do ângulo, AC, sobre a hipotenusa, AB. Então, cosseno de alfa é AC sobre AB. AC, cateto adjacente, sobre hipotenusa. Considerando o triângulo médio, esse que vai até B' e C', então a mesma coisa, o cosseno do ângulo alfa será AC', que é o cateto adjacente, AC', sobre hipotenusa, que é AB'. Da mesma forma, nós vamos ter aqui para o triângulo grande, AC, duas linhas, que é o cateto adjacente, sobre a hipotenusa AB, duas linhas. Sobre a hipotenusa, que é AB, duas linhas. Ok. Então, cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Sempre dará o mesmo valor, que a gente chama de cosseno desse ângulo alfa. Terá o mesmo valor para cada ângulo. Cada ângulo diferente terá seu próprio valor. E o que é a tangente de um ângulo alfa? Chamamos de tangente de um ângulo alfa a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente desse ângulo. Então, o cateto oposto aqui, nesse triângulo menor, é BC. Temos aqui, então, tangente do ângulo alfa é BC sobre AC. Sobre AC. Que, obviamente, será, por ser o mesmo ângulo, então será a mesma coisa do cateto oposto no triângulo médio. Esse triângulo médio aqui é B', C'. Então, teremos B', C' sobre AC' para o triângulo médio, que será igual a quem? O cateto oposto do triângulo maior, que é B duas linhas, C duas linhas, B duas linhas, C duas linhas, sobre o cateto adjacente do triângulo maior, que vai de A até C duas linhas. Então, resumindo, seno de um ângulo em um triângulo retângulo é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. O cosseno é a razão entre o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Quando nós temos a medida de um lado de um triângulo retângulo, qualquer um dos três lados, e temos o valor do seno desse ângulo, nós aplicamos qualquer uma dessas razões para encontrar a outra. Por exemplo, se tivermos a medida desse valor aqui, que é o cateto oposto do ângulo, e queremos encontrar o cateto adjacente, temos o cateto oposto, queremos o adjacente, então usamos a tangente, que relaciona o cateto oposto com o cateto adjacente. Um valor nós temos, tendo o valor da tangente do ângulo, a gente encontra a medida desconhecida. Vamos ver um exemplo. Bom, aqui nós temos essa questão que diz o seguinte: determine o valor do seno, cosseno e da tangente dos ângulos abaixo.
Então, nós temos aqui um triângulo retângulo, aqui é o ângulo reto, é o ângulo que forma 90 graus, e temos dois ângulos também agudos, A e B. Então, ele quer saber o valor do seno, cosseno da tangente dos ângulos abaixo. Não tem como determinar o valor do seno, cosseno e tangente de um ângulo de 90 graus. Obviamente, a gente vai trabalhar com os ângulos A e B aqui. Então, lembrando que o seno de um ângulo, no caso aqui, vamos pegar o seno de A. Então, vamos considerar primeiro essa medida aqui, a medida de A. Então, em relação a essa medida do ângulo A aqui, então, em relação à medida desse ângulo A, nós temos aqui a hipotenusa do triângulo, que é o maior lado, que está sempre oposto ao ângulo reto aqui, ok? E aí nós temos aqui esse cateto, que ele está em sentido contrário ao ângulo A, e temos esse cateto adjacente aqui, adjacente porque ele parte do próprio ângulo A. Então, ele está ao lado, e aqui hipotenusa. Qual é o seno de um ângulo? O seno de um ângulo é a razão entre o cateto oposto a esse ângulo e a hipotenusa do triângulo. Hipotenusa. Então, no nosso caso aqui, o seno de A é o cateto oposto, que é 3, dividido pela hipotenusa, que é 5. 3 sobre 5. 3 sobre 5, dividindo 3 por 5, nós vamos achar 0,6. Pegando agora o cosseno de A. Cosseno é a razão entre o cateto adjacente desse ângulo e a hipotenusa. Cateto adjacente e hipotenusa. Então, em relação ao ângulo A, o cateto adjacente é esse aqui, que está ao lado. Então, é 4 sobre hipotenusa, que é 5. 4 sobre 5. Ou, dividindo, 0,8. E agora, pegando a tangente, abreviando como TG aqui, a tangente é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, em relação ao ângulo A aqui, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Ok, então em relação ao ângulo A, o cateto oposto é 3 e o adjacente é 4. 3 sobre 4. 3 sobre 4 é o mesmo que 0,75, depois que dividimos numerador por denominador. Agora vamos fazer seno, cosseno e tangente desse ângulo B aqui. Lembrando que o seno de B aqui no caso, é o cateto oposto sobre a hipotenusa desse ângulo. Então, considerando B, quem é o cateto oposto a ele? É esse aqui. Ele está ao contrário do ângulo. O ângulo está de um lado, ele está do outro. Então, cateto oposto dividido pela hipotenusa. 4 sobre 5. 4 sobre 5, que é igual a 0,8. Agora, pegando o cosseno do ângulo B, cosseno de B, o cosseno é a razão entre o cateto adjacente a esse ângulo sobre a hipotenusa. Então, quem é o cateto adjacente a B? É o que está do seu lado, que é essa medida aqui. Adjacente, o cateto adjacente sempre parte do ângulo. Então, é 3 sobre hipotenusa, que é 5. 3 sobre 5, que é igual a 0,6. E pegando agora a tangente de B é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. A tangente sempre relaciona os dois catetos. Então, pegando aqui para B, cateto oposto está do outro lado do ângulo e adjacente está do seu lado.
o lado parte do ângulo. Então, é 4 aqui sobre 3. É igual a 4 sobre 3. Isso aqui vai dar 1,333. É uma dízima periódica. Então, temos já as medidas. Agora, observe que o seno do ângulo A aqui, 0,6, é igual ao cosseno de B, 0,6. E o seno de B é igual ao cosseno de A. Seno de A é igual ao cosseno de B e seno de B é igual ao cosseno de A. Por que isso acontece? Porque A e B, porque A e B são ângulos complementares. Então, quando o seno de um vai aumentando, o do outro vai diminuindo e vice-versa. Então, há momentos, por exemplo, o seno de 30 será o cosseno de 60, porque 30 mais 60 dá 90. Lembre-se que os dois ângulos agudos num triângulo retângulo dão 90 graus, os dois. Para somar com esse de 90 e dá 180 graus, que é a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo. Então, o seno de 30 é o cosseno de 60, o cosseno de 70 é o seno de 20 e assim vai. Vamos ver outro exemplo. Nesse segundo exemplo, nós temos aqui, observem que nós temos um triângulo retângulo ABC, reto em B, e que a medida dos seus catetos é 6 e Y, e a hipotenusa desse triângulo, AC aqui, mede x. Temos esse ângulo A, e ele diz o seguinte: sabendo que o seno de A vale 0,6 e o seu cosseno vale 0,8, determine as medidas de x e y no triângulo retângulo abaixo. Bom, como já foi dito agora há pouco, se nós tivermos o valor do seno, cosseno ou tangente de um ângulo agudo em um triângulo retângulo e sabemos uma das medidas, nós conseguimos encontrar a medida das outras duas. Então, como nós temos esse cateto aqui, AB, que é o cateto oposto ao ângulo A, ele está no sentido contrário. Então, se nós aplicarmos a relação do seno, ele também nos diz o valor do seno, 0,6. Então, se nós aplicarmos a relação do seno, seno de A, quem é o seno do ângulo? É o cateto oposto dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é x e o cateto oposto é 6. Então, nós temos aqui, observe, seno de A é igual a cateto oposto ao ângulo A, que é 6, dividido pela hipotenusa AC, que mede x. E como a questão deu o valor do seno de A, que é 0,6, então vamos substituir aqui, ficando dessa forma. 0,6, que é o valor do seno de A, é igual a 6 sobre x. Vamos então resolver essa relação aqui. Como nós vamos resolver? Lembrando que aqui é uma regra de 3 simples. Aqui tem 1, subentendido fica 1 no denominador. Então, será 0,6 vezes x igual a 6 vezes 1. Fazendo 0,6 vezes x, dá o próprio 0,6x, que será igual a 6 vezes 1, que é 6. Agora, pegamos esse 0,6 e colocamos no denominador, ficando x igual a 6 dividido por 0,6. Resolvendo isso aqui, basta multiplicarmos numerador e denominador por 10, que aí temos 6, com mais um 0, 60, 0,6 vezes 10, que dá 6. E 60 dividido por 6 é igual a 10, que é a resposta do valor de x aqui. Então, temos já aqui x igual a 10. Agora, vamos encontrar o valor de y. De que forma? Nós podemos usar a tangente, que é cateto oposto sobre adjacente, mas podemos usar também o cosseno, que é cateto oposto sobre hipotenusa. Repare que nós não temos a medida da tangente, a questão só deu o valor do seno e do cosseno. Então, vamos usar o cosseno, que é o valor que nós temos.
Lembrando que o cosseno, no caso do ângulo A aqui, que é cosseno? Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, ou seja, y sobre x. Como o cosseno de A aqui vale 0,8, vamos substituir. 0,8 é igual a y, que queremos descobrir, dividido por x. Lembrando que x nós já temos que vale 10. Resolvendo da mesma forma, meios por extremo, aqui fica y vezes 1, que é y igual a 10 vezes 0,8. 10 vezes 0,8, multiplicando por 10, basta correr a vírgula. Então, o resultado é 8. Ou seja, x é 10 e y é igual a 8, como queríamos encontrar. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, que responderei assim que possível. Um abraço a todos.